Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 17 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, quarta-feira, rodada bacana, tem jogo na Escócia, tem Campeonato Brasileiro e, claro, tem ela, orelhuda Champions League, Liga dos Campeões na área. E eu separei o melhor pra vocês. Se puder, já deixa o like, faz aquele comentário e compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Chegou agora, ou caiu de paraquedas? Se gostar, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago bilhete e bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá, primeira análise. E bora lá, meio-dia e 30, 12h30 no Catar, Salah versus Al Arabi. Time, aqui é mercado de gols, tá? Salah, uma equipe extremamente over jogando em casa. Al Arabi fora, também over gols. Ambas marcam bem forte. E olha o histórico, né? 4x4, aqui 0x0 que sai da tendência. 2x1, 1x1 e 2x0. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols, 85%. O que eu trabalho aqui em pré-live com vocês, né? Eu vou para mais de 1,5 gols, odd de 1,20, para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,57. Fechou? Time, ainda na quarta-feira, na Noruega, às 13 horas, eu tenho 2 partidas que são muito boas para se operar em mercado de gols, tá? Jogos do Bran e do Molde na Noruega, geralmente jogos com gols. E o campeonato norueguês também é um campeonato interessante para gols. Sendo assim, quem for operar em pré-live, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e monta numa duplinha. Quem estiver operando ao vivo, se esses jogos começarem em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, 16 horas na Escócia, Rangers, domingão, Rangers aprontou, hein? Dundee versus Rangers, jogo do segundo contra o sexto colocado. Time, aqui o negócio é o seguinte, dos 5 últimos jogos, mesmo o Rangers jogando fora de casa, ele venceu 4 e tivemos um empate, ou seja, o Rangers com ampla vantagem. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, bateu aqui em 4 dos 5 últimos jogos. O que eu busco para essa partida? Vitória do Rangers, odd de 1,25 para um bilhete duplo. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,17 e complementa no bilhetinho. Jogos do Rangers, se chegar no final do primeiro tempo, esse gol ainda não saiu, a partida está empatada, ou vai que o Rangers está perdendo, aí você tenta pegar canto asiático, canto limite. Fechou? E bora lá, 16 horas, Champions League na área, Bayern de Munique da Alemanha versus Arsenal da Inglaterra. Time, vamos lá. O Bayern de Munique, no campeonato alemão, não fez uma grande temporada, tanto que o Leverkusen no domingo já foi o campeão, tá certo? Depois de vários títulos aqui do Bayern na Bundesliga, o Leverkusen foi o campeão. Como eu falei, o Bayern meio oscilante. Pega um Arsenal que vem jogando bem na Premier League. No domingo, perdeu em casa para o Aston Villa por 2-0. Deu uma pipocada. Aliás, falar de pipoca com o Arsenal, com todo respeito, mas é algo que geralmente acontece, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Assim, pelo futebol apresentado até o domingão, o Arsenal na temporada vinha jogando mais bola. E vem jogando mais bola. O problema é que agora o Bayern vai jogar em casa, vai jogar ao lado da torcida, e a camisa do Bayern é muito mais pesada que a do Arsenal, principalmente falando de Champions League, tá bom? Sendo assim, eu dou sim um favoritismo pro Bayern passar de fase, tá, galera? A odd pro Bayern é de 2,30. Aqui dá pra gente pensar em Bayern empate anula, dupla hipótese Bayern, ou mesmo para o Bayern se classificar. Classificação do Bayern está pagando uma odd de 1,75, que pode ser uma entrada simples. Falando um pouquinho aqui de mercado de gols, não é novidade para ninguém, né? 2 equipes extremamente over gols e o histórico só reforça.
1-1, 5-1, 5-1, 1-1, 2-0. Então, uma entrada mais conservadora para mercado de gols é o mais de 1,5 gol, odd de 1,22, para montar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,53. E para fechar, mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Bayern, Harry Kane, pelo lado do Arsenal, eu gosto muito do Saka e também do Odegaard. Fechou? Bora lá, 16 horas, ainda na Champions, Manchester City, Inglaterra, Real Madrid, Espanha. Time, primeiro jogo na Espanha, Santiago Bernabéu, 3-3. Agora o jogo é na Inglaterra, casa do City. Então aqui eu já vejo sim um leve favoritismo para o City e na Champions League o Real Madrid nunca venceu o City na casa do City, tá legal? Sendo assim, com odd de 1,71, 1,65, mercado de resultados, dá pra gente pensar em City empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Marco, o Real Madrid é a camisa mais pesada da Champions League. Concordo com vocês. A odd do Real Madrid é uma odd de 4,93, 4,95. Se alguém quiser buscar alguma coisa a favor do Real Madrid, dá até para colocar aqui um handicap asiático mais 2. O que significa handicap asiático mais 2 para o Real? Mesmo que o Real perca por 2 gols de diferença, você ainda tem o reembolso do seu investimento. Agora, se o Real perder por 3 ou mais gols de diferença, aí é red. O Real perdendo por 1 gol de diferença, dando empate ou o Real Madrid vencendo, é green a operação, tá bom? Olhando aqui a parte ofensiva das duas equipes, eu vejo um forte cenário para o segundo jogo, para gols, né? Mais de 1,5 gol, a gente tem uma odd aqui de 1,20 que dá para complementar no bilhete. Tabela de probabilidades para saírem 2 gols, 80%. E olhando a race das duas equipes, principalmente do City, é uma race com muitos gols, tá? Vejo aqui um forte cenário também para mais de 1,5 gol. Vamos dar uma olhadinha no ambas marcam. Ambas marcam eu também gosto, hein? Odd de 1,60 também pode ser uma boa alternativa. Dando uma olhadinha aqui também em mercado de cartões, a equipe do City toma poucos cartões, 0,6, o Real Madrid 2,2. Como o jogo é na casa do City e o City tem muita posse de bola, dá pra gente imaginar aqui um cenário pro Real Madrid sofrer mais cartões, tomar mais cartões no caso, né, do que a equipe do City. O número de cartões do Real Madrid maior que do City. Mercado de escanteios é bem parecido, 8,8 com 6,1, apesar que os escanteios, eu vou falar para vocês, como a partida está empatada, eu não sei se vai ser aquele absurdo de escanteios no começo do jogo, né? Agora, se o primeiro gol acontecer, aí segura, principalmente se esse primeiro gol for do Real Madrid. Aí é pancadaria de pressão e aí se o gol não sai, saem os escanteios, tá? Mas veja um cenário aqui, pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe. É um jogo nervoso, é o segundo jogo de mata-mata. Falando um pouquinho de mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do City, Phil Foden, pelo lado do Real Madrid, Vini Júnior. Fechou? Bora lá, 19 horas, jogo do Grêmio contra o Furacão Atlético Paranaense. Vamos lá. O Grêmio foi campeão gaúcho em cima do Juventude. Até aí, show de bola, tudo bem. Só que depois perdeu em casa para o Huachipato, saiu para fazer a estreia pelo Brasileiro contra o Vasco e também perdeu. Pega um Furacão, que é o campeão paranaense, e estreou metendo uma goleada de 4-0 no Cuiabá. Time, vamos lá. Eu tenho uma odd pro Furacão de 3,40 e o Grêmio perdendo aí as partidas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com um handicap asiático mais 1 a favor do Furacão. O que significa isso? Mesmo que o Furacão perca por 1 gol de diferença, nós temos o reembolso. Se o Furacão perder por 2 ou mais gols de diferença, é red. Se der empate ou o Furacão vencer, é green na operação. Tá pagando uma odd de 1,35, esse handicap mais 1, handicap asiático, mais 1 pro Furacão. Aí você pega essa odd de 1,35 e faz um bilhete duplo, fechou? Handicap asiático mais 1, Furacão. Bora lá, 19 horas, Red Bull Bragantino versus Vasco. Vamos lá, o jogo é em Bragança. A equipe do Red Bull Bragantino é uma equipe bem aguda que gosta de jogar pelas pontas. Sendo assim, jogando em casa, eu acredito que no início da partida
O Red Bull Bragantino tem a mais posse de bola e, como eu falei, deve atacar pelas pontas. Se o gol não sai, devem sair os escanteios. Eu vou operar aqui para uma race 3 cantos a favor do Bragantino. O Bragantino fazendo 3 escanteios primeiro que o Vasco. Marco, eu não sei fazer essa entrada. Essa entrada você consegue na aba escanteios, disputa de escanteios. Aí você procura o número 3 e seleciona o Red Bull Bragantino. Isso significa que o Bragantino precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Vasco. Fechou? Bora lá, 20 horas, Atlético Mineiro, o Galão da Massa contra o Criciúma. Time, vamos lá. O jogo é na casa do Galo. O Galo tem uma baita equipe, um baita elenco. Odd de 1,40, uma entrada mais conservadora para o Atlético vencer um dos tempos, uma das partes. O Galo ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd e monta numa dupla. Ao vivo, o Galo amassando e uma odd mínima de 1,60 para cima, eu também penso na vitória seca, tá? Mercado de gols, mais de 1,5 gols, eu gosto. E a tabela de probabilidades é de 80% aqui para a gente ver 2 gols nessa partida. Mais de 1,5 gols, odd de 1,28, uma odd interessante, um bilhete duplo, tá legal? Bora lá, às 20 horas, jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro. Time, vamos lá, eu vou passar 2 dicas aqui para vocês, tá? Mercado de escanteios, tanto o Fortaleza quanto o Cruzeiro, eles começam de forma forte, para cima. Se o gol não sai, sai o canto. 80% para o lado do Fortaleza para sair um canto de 0 a 10 minutos e 80% também para o lado do Cruzeiro de sair um escanteio de 0 a 10 minutos. Marco, eu não sei fazer essa entrada. Vamos lá. Algumas casas você vai em minutos, escanteios e seleciona mais de meio canto de 0 a 10 minutos. Aí você fez essa entrada. Se sair um escanteio de 0 a 10 minutos, tá tudo certo. Se ele sair depois, deu red. Em outras casas, você pode pegar essa entrada em aba escanteios. Vai estar ali também de 0 a 10, de 0 a 9,59 para sair mais de meio canto. Aí você também fez essa entrada. Mercado de cartões também pode ser interessante. Fortaleza, média de 2, Cruzeiro 2,3. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Bora lá, 20 horas, Juventude versus Corinthians. Time, puxando aqui o histórico do confronto, eu tenho 3 empates, uma vitória pro Corinthians e uma vitória magra pro Juventude, apenas 1-0. As odds são similares, 2,60 para o Juventude, 2,70 para o Corinthians. O que eu penso aqui, né? Como a gente teve muitos empates, uma entrada um pouco mais arriscada seria uma dupla hipótese a favor do Corinthians. O Corinthians só não poderia perder na casa do Juventude para o Juventude. Agora, se você quiser uma entrada mais conservadora, você vai em handicap e você pode fazer aqui um handicap europeu. Handicap europeu mais 2 Corinthians, o que significa isso? Se der empate, se o Corinthians vencer, ou mesmo que o Corinthians perca por 1 gol de diferença, você tem green. Se o Corinthians perder por 2 ou mais gols de diferença, aí é red. O handicap europeu é diferente do handicap asiático. O único que você tem reembolso é o handicap asiático. O europeu você não tem reembolso. Então aqui, se eu colocar handicap europeu mais 2 para o Corinthians, se ele perder por 2 gols de diferença, é red na operação, tá bom? Mas assim, eu acho que o Corinthians pode até perder. Mas será que vai perder de 2? Eu, em pré-live, acho que não. Aí você pega essa odd e monta numa dupla. Fechou? Bora lá, às 20 horas, jogo do Palmeiras contra o Internacional. Time, o negócio é o seguinte, o Palmeiras no Allianz é uma equipe muito difícil de ser batida, tá legal? E o Palmeiras é um time que está organizado há muito tempo no comando do Abel. Pega um Inter que fez excelentes contratações, mas é um time ainda em formação, tá certo? Sendo assim, vejo sim um favoritismo pro Verdão. Odd de 1,60, 1,65, Palmeiras, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Se a gente puxar o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, o Palmeiras venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Palmeiras, empate anula.
Com relação ao mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Palmeiras não é novidade para ninguém, o Endrick, e pelo lado do Internacional, o Borré. Fechou? Bora lá, 21h30, Flamengo versus São Paulo, jogo no Maraca. Time, o Flamengo estreou com vitória em cima do Atlético Goianiense num jogo polêmico. O São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza. O São Paulo tem vários problemas no departamento médico e também um problema no banco de reservas, né, no comando técnico. Já o Flamengo tem um elenco muito mais gordo, com várias opções, e o Tite coordenando ali a equipe. Odd de 1,60, aqui eu vou de Flamengo, empate anula, ainda mais jogando em casa, tá? Flamengo, empate anula. O São Paulo é uma equipe que geralmente faz e toma gols. O ataque do Flamengo é um ataque muito poderoso. Vejo aqui um cenário para mais de 1,5 gols. Odd de 1,34, pega essa odd e coloca ali numa duplinha, tá legal? Flamengo, empate anula, jogo para mais de 1,5 gols. Fechou? Bora lá, a hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, eu vou deixar na descrição link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo, e você tem 7 dias para testar. Gostou, continua. Não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Também vou deixar na descrição link do grupo gratuito. Por ali, a gente envia tips diariamente que podem te ajudar. Não marca bobeira, 100% na vasca. E agora, bora de bilhetinho. Time, vamos lá. Esse bilhete pode ser um pouco polêmico. Se fizer sentido para você, vem junto comigo. Ah, Marco, eu não gostei. É simples, não faça, tá legal? Vamos lá. O Bayern de Munique é um time que venceu 6 Champions League. Ele joga em casa com o apoio da torcida. O Arsenal nunca venceu a Champions League. Tá jogando uma bola redondinha na temporada? Sem dúvida alguma sim, mas aqui eu vou na camisa pesada. Pro Bayern de Munique se qualificar. Se o Bayern de Munique passar de fase, tanto faz como. Odd de 1,75. Fechou? Mini bingo na tela. E bora lá, mini bingo na tela. Lembrando, mini bingo, bingo arriscadinha, é mais difícil de bater, reduza a stake. Time, aqui eu também vou na Champions League, no jogo do City contra o Real Madrid. Eu vou em mercado de finalizações. Vídeo de ontem, eu expliquei a diferença de chute a gol e de finalização. Se de repente você não sabe, dá uma olhadinha, tá no final do vídeo de ontem, tá legal? O que eu vou buscar aqui? Uma finalização do Bernardo Silva, uma finalização do Kevin De Bruyne, uma finalização do Phil Foden, uma finalização do Rodri, uma finalização do Bellingham, uma finalização do Rodrigo e uma finalização do Vini Júnior. Se todos esses jogadores finalizarem, a gente pega essa odd de 2,70, tá legal? Eu acho que é isso. Sorte pro nosso mini bingo, sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Se esqueceu de deixar o like, deixa o like e faz aquele comentário. Fechado? Um grande abraço, até amanhã. Valeu, fui!